Onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em tua presença estamos, Senhor. Te louvamos, te adoramos. Te peço, Senhor, que tu possa falar conosco. Precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Usa-me como ferramenta para trazer a tua mensagem a cada coração e cada pessoa que escute possa colocar em prática para a tua glória, para a tua honra, que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, nós estamos estudando sobre a vida de Moisés, já vimos várias coisas sobre ele, e hoje vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito. Pois é, que coisa. Então, por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. E depois de quê? Depois de Deus falar com Moisés e com Arão, mandar eles para o Egito para libertar o povo de Israel, depois disso, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Faraó, ele se achava Deus. Na verdade, ele se achava o próprio Deus. O Deus Sol, o Deus Ra, o filho de Osíris e tantos outros nomes de deuses aí, porque o Sol para eles era algo sagrado. Tinha 3 nomes o Sol. Quando nascia tinha um nome, quando se punha ao meio-dia era o Sol forte, tinha outro nome, depois na hora do Sol se pôr tinha outro nome. E Faraó, ele se achava o Deus Sol, o filho do Sol, e ele se achava um Deus. E aqui está falando: quem é o Senhor para que eu obedeça a Ele? Do tipo, eu sou Deus aqui no Egito, eu sou Deus e eu obedeço a mim mesmo, a minha própria vontade. Eu sou o Senhor aqui. Agora, interessante que fala ali Senhor, e para nós em português, Senhor é uma palavra meio que banal. Como é que está o Senhor? Como é que está a senhora? Tudo bem? Meu pai, eu chamo ele de Senhor, não chamo ele de você. Eu fui ensinado a chamar pai e mãe de senhor, senhora. Ou seja, senhor, senhora é uma palavra normal para nós em português. Só que no real, essa palavra senhor é o kairos, em grego, que é o dominador. Ele é o dono e nós somos servos dele. Interessante que na natureza inteira ela obedece a Deus na risca. O único ser que Deus deu a liberdade de desobedecer a Ele somos nós, seres humanos. Nem os demônios desobedecem a Deus. Pelo contrário, eles obedecem a Deus na risca. Eles não são doidos. Eles têm vontade própria, mas são 100% obedientes a Deus. Nós, seres humanos, somos os únicos seres vivos no planeta que temos a liberdade de desobedecer ao Senhor, ao dono, ao soberano. E que coisa louca, né? Que coisa! Por quê? Porque Deus nos fez imagem e semelhança dele. O demais é tudo criatura dele. E ele é o dono, ele é o Senhor, ele é o dominador, ele é o chefe do universo inteiro. E aqui Faraó está desafiando a Deus. Do tipo, mas quem é esse Senhor que está mandando eu fazer alguma coisa? Quem manda em mim sou eu. E hoje em dia é interessante que tem muita gente igual a Faraó. Que Deus, que o que, rapaz? Quem manda em mim sou eu. Que Senhor, que nada, quem manda em mim sou eu que faço o que eu quero. Tem até o ditado aí, né? Meu corpo, minhas regras. Né? E tanta gente que fala que eu que faço minhas regras. Que Deus, que o quê? Que nada. Eu que sou o Senhor do que eu quero. Interessante que hoje em dia está se servindo e adorando o hedomismo. Sabe o que é o hedomismo? Hedomismo é você servir a si mesmo. Você ser o dono de si mesmo, você ser o seu próprio Deus. É o hedomismo.
Eu quero o prazer para mim. Eu quero o que me agrada. Esse negócio de agradar a Deus, não, rapaz, isso daí tá por fora. Eu tenho que agradar a mim. Eu que sou o Senhor da minha vida. E tem tantas pessoas assim. Tantas pessoas que estão se servindo. Tem crentes que estão se servindo e não servindo a Deus. É interessante. Tem muitas pessoas que estão na vida para dar o seu próprio prazer. É interessante que isso é uma cultura grega. Começou com os gregos essa cultura, a cultura do prazer próprio, a cultura do culto ao corpo, culto ao prazer. Os gregos tinham vários deuses do zodíaco, deuses da mitologia grega, que eram deuses do prazer. A Afrodite, a deusa da fertilidade, tinha tantos outros deuses. Tinha um deus Baco, daí que vem o bacanal, que era o deus da bebida, que a pessoa servia aquele deus bebendo até cair de bêbado. Tinha outros deuses, que era o deus da comida, que a Bíblia fala da glutonaria, que o que eles faziam? Eles queriam o prazer de comer, e o prazer de sentir o gosto da comida. Eles comiam, depois já nas festas deles já tinham, é uma coisa nojenta, mas tinha uma bacia lá, tinha um lugar lá, que eles comiam, depois batiam o dedo na língua, vomitava, para poder sentir mais prazer da comida. Eles queriam prazer de sentir o sabor da comida, de comer, depois vomitava e comia de novo. Ficava essa festa. Que festa horrível, né? Pelo amor de Deus. Hein? Horrível. E tantas outras, culto ao corpo, culto ao prazer. E quantas pessoas hoje em dia, por mais nojento que eu fale isso daí, mas quantas pessoas querem servir a si mesmo? Esse negócio de servir a Deus, não. Eu sirvo até o tanto que eu quero. Eu vou na igreja fazer um favor para Deus. Assim, olha, essa semana eu vou na igreja, mas, por favor, me dá uma semana boa, bacana, legal, porque eu te fiz o favor de ir na igreja. Quantas pessoas servem a Deus pensando que está fazendo favor para Deus? Olha, eu sei, olha, estou dando aqui, estou dando até mais $1 do que eu pensei que ia dar. Porque, olha, me abençoa, tá? O Senhor prometeu, então agora tem que cumprir. Como se você que estivesse mandando em Deus. Como se fosse o faraó falando, quem é esse Deus para que eu sirva? Eu não quero saber de Deus nenhum, mas principalmente esse Deus de escravo aí, eu que sou o Deus aqui. Quantos pais pensam que os filhos que são Deus? Pastor, para mim tudo bem, mas no meu filho não toca no meu filhinho. Não toca na minha filhinha. Não. Quantos pais, lá na igreja do meu pai tinha uma irmã que nasceu o filho, a irmã deixou de ir na igreja. Mas por que você não veio na igreja? Não, pastor, no outro dia estava muito frio. Não trouxe meu filho, não, estava com medo de pegar a gripe. Não, pastor, aí no outro dia estava muito quente, estava quente demais, tadinho. Aí não trouxe na igreja não, estava muito quente. Pastor, no outro dia quase estava chovendo. Já pensou se chove, leva meu filho para a igreja? Puxa vida! Eu lembro que o pastor na época falou, minha irmã, então vou pedir para Deus levar o teu filho, já que ele é criancinha, não tem pecado, leva o teu filho, porque ele está te desviando da igreja, está tirando o caminho do Senhor, você está adorando essa criança, em vez de adorar a Deus. E quantos pais, o filho cresce, fica adolescente, e aí você pergunta, meu irmão, você veio na igreja? Deixei meu filho em casa, porque, pastor, ele não quis vir na igreja. Teu filho não quis vir na igreja? Quantos aninhos tem? Tem 10, 12, 15, 18. Que história é essa, rapaz? Na minha época, meu pai esteve aqui, ele podia estar aqui agora para te falar. Na minha época, você fala, rapaz, não quero ir na igreja, não. Tapa na orelha, bora, rapaz. História, quem é que manda aqui? Quem é o Senhor? O Senhor é o Senhor, nosso Deus, a Ele nós servimos. É Ele que é o Senhor. Ele que é o Senhor da sua vida, Ele tem que ser o Senhor da sua vida. É nisso que muitos aí falam, não vamos na igreja não, porque na verdade eu sou o Senhor da minha vida, então eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Eu não vou na igreja não, porque eu adoro a Deus na minha casa. Eu quero adorar a Deus na minha casa, eu quero adorar a Deus no vendo televisão, eu quero agradar a Deus no vendo no YouTube, eu que faço meu culto do jeito que eu quero. É você que manda agora? Até você que está assistindo a gente na internet, você que é desigrejado, que acha que não precisa ir na igreja, você está muito errado. O Senhor falou com todas as letras aqui.
E você que está assistindo pela internet, principalmente, você que não vai mais à igreja nenhuma, se quiser dar um close aqui, sinta-se à vontade. Deixar o recado aqui com todas as letras. Você que está em casa achando que não precisa ir na igreja, você está errado, você está errada. Você está achando que está servindo a Deus, você está servindo a você mesmo, sentado nesse sofá, nessa casa, nesse carro, assistindo esse culto. Você está errado. Porque é Ele que você tem que servir. Foi Deus que inventou esse negócio de igreja, foi Deus que inventou o tabernáculo, foi Deus que colocou os sacerdotes para liderar a igreja, foi Deus que instituiu o culto, foi Deus que fez tudo e não do jeito que a gente quer. A história diz na Bíblia de um homem chamado Davi que queria servir a Deus do jeito que ele queria. Melhor jeito possível, pegou a arca, colocou num carro novo que ninguém tinha usado, colocou bois novos que ninguém tinha arado ainda, para levar a arca do Senhor, fez uma festa, um culto na rua maravilhoso, todo mundo feliz, menos Deus, porque não estava fazendo do jeito que o Senhor queria, mas do jeito que o Senhor Davi queria, e do jeito que os senhores dali queriam. O que Deus fez? Assim que Uzá encostou na arca do Senhor, Deus matou o cara. Por quê? Porque não era do jeito que Deus, que o Senhor queria ser adorado. Tem muita gente fazendo culto do jeito que eles acham legal. Tem muita gente fazendo igreja do jeito que eles acham legal. Tem muita gente servindo a Deus do jeito que eles acham que é o certo. Mas quer saber como servir a Deus certo? Está aqui, ó, o manual. Aqui fala direitinho como que a gente tem que servir ao Senhor. Deixa eu te falar uma verdade. Eu sou pastor dessa igreja e eu não faço o que eu quero aqui na igreja. A igreja não é do jeito que eu gostaria que fosse, mas eu cumpro ordens dele. E às vezes eu estou com vontade de fazer uma coisa e pergunto: Senhor, eu vou fazer. Deus fala: espera. Eu fico: espera, agora não. Quantas e quantas vezes? Porque eu estou servindo ao Senhor. E você tem que servir ao Senhor. E quando você vem na igreja, você não está fazendo favor para ninguém, porque a nossa obrigação é servir ao Senhor. Salmos 100, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Quantas e quantas vezes fala na palavra do Senhor que nós temos que vir à igreja, temos que servir ao Senhor no templo. Era a ordem. Interessante. O Senhor era tão Senhor que Ele instituiu um dia na semana para você servir a Deus e ponto. Que dia que era esse? Sábado, Shabat. Sábado. Era proibido você fazer qualquer coisa. E sabe qual era a pena de alguém que fizesse alguma outra coisa? Alguém lembra? Apedrejado ou flecha. Não era nem para encostar a mão para matar o cara. Ou era apedrejado ou flecha. Era lei para matar alguém se fizesse alguma coisa no dia santo para servir a Deus. Nós tiramos um dia para servir o Senhor, sim ou não? Sim. Que dia que é? Nós servimos a Deus no domingo. Sábado, tira com a família, tira de descanso. Nós entendemos assim, entendemos na Bíblia, fala muito bem em vários textos da Bíblia que na verdade não necessita ser o próprio sábado, mas que seja um dia que você tire para servir a Deus, para adorar a Deus, para se dedicar a Deus. E nessa semana, nesse mês, quantos dias você tirou para adorar a Deus e servir a Deus? Ai, pastor, você está falando duro hoje, só estou falando a verdade. É porque muita gente se acha o próprio dono da vida, o próprio senhor da história, e vai na igreja quando quer, e faz o que quer, e quando quer, e do jeito que quer, e não é assim não. Faraó estava falando: mas quem é o Senhor para que eu sirva? Eu sirvo a Ele se eu quiser, se eu não quiser eu não sirvo, se eu quiser ir na igreja eu vou, se eu quiser eu não vou, se eu quiser eu faço o que eu quero, e não é assim. Não é você faz o que quer não. É por isso que Deus olhou assim: Faraó, você está agindo assim? Que legal! Então vou mostrar aqui quem é o Senhor. Então Deus pesou a mão e mostrou para Faraó quem é que manda na história. Você já viu quando alguém fica de historinha e tal? Você quer? Rapaz, quem é que manda aqui? Sou eu, rapaz. No teu trabalho, quem trabalha aqui que tem chefe? Se você ficar de história lá no trabalho, né? Chega a hora que eu quero. Pelo menos eu vim trabalhar, né?
O culto começa às 11, mas eu vim aqui 11h30 porque pelo menos eu cheguei. Faz isso no teu trabalho. A gente começa a trabalhar às 8, mas eu cheguei às 8h30 porque pelo menos cheguei para trabalhar. Hoje eu não vou no trabalho não, chefe. Ontem eu não vim não, só para você saber, te avisar que ontem eu não vim porque estava cansado, tira o dia para descansar em casa. Faz isso no teu trabalho. Teu chefe vai fazer o quê? Tadinho. Poxa vida. Tira só um dia não, tira 2, descansa. Tira o resto da semana, o resto do mês, fica em casa, pronto, não precisa voltar mais não. Não é isso que o teu chefe vai fazer? E com Deus? Com Deus a gente se acha o dono, se acha o chefe, se acha o kairos, se acha que é a gente que manda. E eu venho na igreja porque eu quero, estou fazendo um favor para Deus. E não é assim. E aí, versículo 4, pula lá, mesmo capítulo, versículo 4. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E continua até o versículo 9. E disse-lhe também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas e seus trabalhos. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Não, eles mesmos vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a cota dos tijolos que faziam ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Agrave-se-lhe o serviço, aumente o trabalho deles sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. O povo está querendo ir? Então o Faraó falou o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o trabalho deles, que eles agora tenham eles mesmo que procurar palha para colocar no tijolo, aumenta o trabalho, para que eles não tenham tempo de servir a Deus. Não é isso que o diabo faz até hoje? Interessante que tem pessoas que vêm orar: pastor, me ajuda, ora aí para que eu possa conseguir um trabalho. Amém, a gente ora e tal, sei que, a pessoa consegue o trabalho, aí começa a trabalhar bastante e não vem na igreja. Pastor, não vim porque estava trabalhando. Eu entendo muito bem que tem trabalhos e trabalhos. Tem trabalhos que turno, eu já trabalhei em turno, e o turno é o turno. Não tem como você tirar aquilo dali, então já está no horário. O que eu estou falando é de pessoas que, como aqui na América, a maioria de nós, se quiser trabalhar de domingo a domingo, a gente trabalha, né? Graças a Deus, na minha empresa, o que não falta é cliente. Eu que tenho que ficar escolhendo qual cliente que vai atender, porque se eu quiser, eu trabalho de domingo a domingo, mas eu tenho que tirar um dia, tenho que tirar um tempo para servir ao Senhor, e entender que é do Senhor que vem a provisão, do Senhor que vem a bênção. E Faraó, ele faz esse tipo de coisa, aumenta o trabalho do povo, aumenta o dinheiro do povo, aumenta as contas para pagar, aumenta a coisa para fazer, aumenta, porque aí o pessoal vai ficar atarefado no trabalho e não vai dar tempo de servir ao Senhor. É isso que o diabo faz até hoje, né? Até hoje. Quantas e quantas pessoas, interessante que a pandemia veio para mostrar para nós que não precisa ter tanta coisa. A pandemia veio para mostrar que até em casa Deus, ele te provê, Deus não deixa faltar e Deus abençoa. E agora acabou a pandemia e o pessoal continua a trabalhar, está voltando ao trabalho, continua trabalhando e não vem na igreja porque está trabalhando. Aí vem outro lado da história. Aí trabalha, não vem na igreja, trabalha, junta o dinheiro, aí compra um barco. Pastor, agora tem que passear de barco. De segunda a sábado eles trabalham. O único dia que sobra para passear é o domingo. Mas e agora no verão? Agora no verão a gente está vendo a igreja, como é que acontece, né? Pastor, a gente trabalha a semana inteira. De segunda a sábado a gente trabalha. O único dia que tem para ir na praia é o único dia que tem para ir no camping é o único dia que tem para ir no Six Flags é o... É que está muito ocupado a semana inteira
O único dia que tem para passear é o domingo. Não é a mesma tática de Faraó até hoje? Agrave-se o serviço sobre esses homens, dá trabalho para eles não terem tempo de falar, vamos servir ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, lembra da pandemia? Lembra que a provisão vem de Deus. Ninguém aqui morreu de fome. Deus supriu a todos nós e vai continuar suprindo, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da sua vida, amém? E aí, como estava acontecendo esse tipo de coisa, Deus falou, então tá bom, então vou mostrar para esse camaradinha que ele não é Deus, e vou mostrar que eu sou Deus, eu sou o Senhor da história, eu que mando, e não apenas vou mostrar para ele, mas vai ficar isso daí para o resto das gerações. Em 2024, lá em Newark, vai ter um pastor lá pregando sobre essas 10 pragas que aconteceu para esse camarada que achou que ele era o Senhor. Então vou dar de exemplo para o resto das gerações. E aí Deus enviou 10 pragas. Qual foi a primeira praga? Pessoal que lê a Bíblia aí? Transformou a água em sangue. Por quê? Porque o rio Nilo era considerado também um deus. Era o Deus da vida, era o Deus da prosperidade. Aí eles estavam ali no delta do Nilo, e uma vez por ano o rio Nilo ele enche, até hoje ele transborda, e aí ele traz todos os sedimentos com ele, e aí deixa a terra super fértil, a terra do Egito, até o dia de hoje. E eles adoravam o rio Nilo. Então Deus olhou assim, então vou mostrar para você que esses deuses aí não são deuses de verdade, vou mostrar quem é que manda aqui na história. Então, vê lá, por favor, Êxodo capítulo 7, versículo 14, do 14 ao 18. Então disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o povo ir. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás, o Senhor... olha lá, o Senhor, né? Sim, senhor, sim, senhora, como é que o senhor está? Não, é o Senhor, é o dono disso tudo aqui. O Deus dos Hebreus tem me enviado a ti, dizendo, deixa ir o meu povo para que te sirva no deserto, porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisso saberá que eu sou o Senhor. Você vai saber quem é que manda aqui. Eis que eu com esta vara tenho na minha mão, ferirei a água que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão, bebendo água do rio. É até o 18 mesmo, né? Olha só que coisa. Você está achando que o rio é Deus? Então tá bom, vou transformar esse teu Deus em sangue. Sangue. Você está achando que esse rio é a vida do Egito? Então vou pegar o que transforma, o que representa a vida do ser humano, o líquido que representa a vida, que é o sangue. O rio agora vai virar sangue. Você vai ver o que vai acontecer com os peixes, com a prosperidade, vai morrer, é tudo. E ele fez assim e virou tudo em sangue. Alguém aqui já passou sede? Sede. Eu também já. Fome nunca passei, sei não, mas sede já passei. E sede é ruim, é brabo. Você está com vontade de beber e não tem. A boca está seca e não tem. E aí você bebe alguma coisa que não é água, não ajuda. Não ajuda. Sede é um negócio terrível. O ser humano consegue viver alguns dias sem comida, mas sem líquido, principalmente sem água, é terrível. Quando eu faço jejum, para falar nisso, todo domingo a gente faz jejum aqui na igreja, jejuando pela Igreja Emanuel, para que Deus possa abençoar, prosperar a Igreja Emanuel. E no domingo que a gente faz jejum, uma das coisas que eu mais sofro é beber, porque eu bebo água igual camelo, já notaram, né? Eu prego bebendo água. E quando eu faço jejum em casa, que eu não bebo água, é ruim. Sede é complicado. E aqui o povo passou sede. A primeira aí foi em toda, não apenas no rio, mas tudo quanto é água que tinha se tornou
em sangue. E aí ele falou, por favor, pede a Deus para tirar isso daqui e tal, sei o quê. Eles oraram, acabou a praga e falou, deixa o povo ir. Não vou deixar o povo ir. Então Deus mandou outra praga. Qual foi a praga que Deus mandou? Alguém lembra? A segunda praga? Rãs. Rãs, sapo. Tem alguém aqui que tem medo de sapo? Aquele sapo pegajoso, verde. Rãs. Só que era praga de rã. Por quê? Tinha uma deusa, a deusa da fertilidade, era a deusa Rã, tem o nome dela aí. Não vou ficar falando o nome dos bichos não, que não vai adiantar de nada. Vou ficar falando aqui. A deusa Rã era a deusa da fertilidade. Quando eles queriam ter filhos, iam lá servir, iam dar sacrifícios à deusa Rã. Quando queriam plantar e ter fertilidade na terra, também a deusa Rã. Não, isso do Egito. E aí, estava lá a deusa Rã. Então ele falou, vocês acham que é fertilidade? Então vou mandar aí as rãs. E foi praga de rã. Praga. Rã em tudo que é lugar. Diz a Bíblia que até dentro da panela tinha rã. Você abria a panela, pulava rã. Rã em tudo que é lugar. Aquela rã, aquela sapaiada toda, aquele barulho todo coachando lá. Até no trono do faraó tinha rã lá. Tudo que é lugar tinha sapo, tinha rã. E aí ele pede para tirar essa rã daqui. E aí ele foi, orou a Deus, saíram as rãs. Deixa o meu povo ir. Não vou deixar não. Deus falou, então vou mandar outra praga. Sabe qual foi a praga? Vamos ler lá? Êxodo capítulo 8, versículo 16. Do 16 até o 19. Êxodo capítulo 8, 16 ao 19. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos. Alguém aqui já teve piolho quando era criança? A infância inteira, meu Deus do céu. Rapaz, piolho. Ai. Feliz é você, hein, Abner, que a careca não vai ter piolho. Seu dito também. Já teve. Rapaz, piolho. Piolho, e coisa. Agora, olha lá, fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Versículo 17. 17. Foi, não travou? Então vamos lá. Versículo 17. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos, pelo amor de Deus. Em toda a terra do Egito. E os magos tentaram fazer assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e outra vez não deixou o povo ir como o Senhor tinha dito. Imagina a piolhada. Meu Deus do céu, piolho. Até coça a cabeça, né? Só de falar piolho já coça já. A piolhada, você se coçando e tal, sei que. Rapaz, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue fazer nada com piolho, praga de piolho. Todo o pó da terra do Egito virou piolho. Meu Deus do céu. Ai, que aflição no povo inteiro. E os magos tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram com seus encantamentos. Viram que aquilo dali, quando a água em sangue, eles fizeram igual, com as rãs, eles também conseguiram fazer igual, mas quando chegou nos piolhos não conseguiram. Mas conseguiram os outros? Conseguiu. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual existe. O diabo tem poder. O Senhor, o dono, é o nosso Deus, ele tem todo o poder, mas o diabo ele também tem poder. E ele consegue fazer curas. Tem um pessoal aí que faz operação espiritual e opera e cura mesmo. E expulsa e sai mesmo. E tem milagres mesmo. Se tem milagre, tem milagres. Tem. Na macumba tem milagre também.
Por quê? Porque o diabo também tem poder. Ele não tem todo o poder, mas ele também tem poder. E mostra aqui que os magos conseguiram fazer algumas coisas. É assim que o diabo consegue enganar as pessoas para servir a ele. Ele tem algum poder sobrenatural. Magia negra, voodoo, ele faz e funciona. Mas não tudo. E aqui eles tentaram fazer e viram que não funcionou. Assim, olha, isso daqui já é o dedo de Deus, já. Isso daqui é acima nosso poder. Oi? Está acima da nossa ossada, isso daqui não conseguimos não. Mas diz a Bíblia, e o coração de Faraó se endureceu mais ainda. Vê comigo lá, por favor, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Não está não? Não foi? Então tá bom, tem aqui. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Se você puder abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, destravar sua Bíblia, desbloquear sua Bíblia, faça alguma coisa com a sua Bíblia, mas leia a sua Bíblia. Apocalipse 22, 11. Diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, que se suje mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja mais santificado ainda. Deus é um Deus de 880. No próprio Apocalipse fala, eu gostaria que vocês fossem quentes ou fossem frios, mas morno, vomitar-te da minha boca. O crente morno não agrada a Deus. Deus quer que você seja quente ou então seja frio. Está aqui, ó, quem é injusto, seja mais injusto ainda. Você quer fazer a bobeira? Faz bastante. É interessante que tem crente que está na igreja se privando de fazer um monte de coisa gostosa no mundo e acaba que não vai para o céu. Porque aquele crente que está com o pé na igreja e o pé no mundo. Já viu? O pessoal até chama de crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro pé no mundo. É aquele crente que está no pagodinho, que está na cervejinha, mas domingo está na igreja. É aquele crente que vê pornografia na internet, mas está na igreja. É aquele crente que faz uma coisa, faz outra e tal, você quer dar uma piscadinha para um, que faz uma mentirinha, que conta uma fofoca. Aquele crente que está assim, mas está na igreja. E está achando que vai para o céu. Sabe o que eu falo para a pessoa? Você quer curtir a vida? Vai! Mete o pé na jaca e abre os dedos. Você quer andar para a gandaia? Aproveita! Você quer beber? Bebe até cair no chão. Você quer sair com a mulherada? Sai com 20 na noite. Você quer zoar? Aproveita! Vai para o inferno satisfeito. Vai para o inferno de barriga cheia. Eu vou para o inferno, mas vou satisfeito, que eu curti tudo que eu queria. E se você for ser crente, seja de verdade. Se você decidir ser crente, seja fiel a Deus. Se você decidir ser crente, tenha uma vida de santificação. Se você decidir ser fiel a Deus, tenha uma vida certa com Deus. Porque essa coisa para lá, para cá, Deus não gosta não. Deus não gosta não. Ah, pastor, mas é que a carne é fraca. Carne é fraca. Mas diz, lê o resto do versículo. Mas o Espírito está pronto, diz lá. Amém? Tem muita gente que fica na muleta, fica se encostando na coisa. Não, porque pastor, é só uma cervejinha. Ah, pastor, é só um pagodinho. Ah, pastor, é só uma clicadinha. Ah, pastor, é só uma fofoquinha. Ah, pastor, é só um comentáriozinho. Minha filha, meu irmão, você está errado. Você está achando que vai para a igreja, vai para o céu desse jeito? Crente morno? Não. Tem que ser firme, crente de verdade. Amém? Amém? A partir de hoje, decida. A partir de hoje, você é crente de verdade. Porque esse crente mais ou menos, não. E Faraó endureceu o coração. Ele falou, você endureceu? Então agora eu que vou endurecer o teu coração. Você está coração duro? Então agora eu vou deixar mais duro ainda. Você está querendo ver quem é que manda aqui? Então agora eu vou mandar mais ainda. Vou pesar minha mão mais ainda sobre você. E veio a outra praga, a quarta praga. Alguém quem sabe qual foi a praga? Quarta praga? Ainda não. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Vê lá comigo. Êxodo capítulo 8, versículo 20. Do 20 ao 24. Êxodo 8.
Diz mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, eis que ele sairá às águas. Disse-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porém, se não deixar ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus servos e sobre a terra do Egito. A terra foi corrompida por estes enxames. Rapaz, mosca, bichinho chato, bichinho, rapaz, até hoje estou aí. Mosca, bichinho chato, rapaz, como é que você consegue dormir com um enxame de mosca? Rapaz, complicado, né? Enxame de mosca, como é que você consegue comer? Bota o prato, fica cheio de mosca. Tá igual aquela história, né? O cara chega no bar, me dá um quibe aí. Não, rapaz, não é quibe não, é ovo. É coxinha. Como é que você come desse jeito, rapaz? Como que você vai botar um garfo na boca, já está cheio de mosca ali, já enxame de mosca, pelo amor de Deus. Aquela moscaiada toda. Interessante. Oi? Cheio de mosca para comer. Horrível, né? E come tudo, a mosca ali toda aqui, as moscas tal, sei que. Rapaz, é horrível. Na Argentina tem uma mosca. Na Argentina tem uma mosca chamada mosca de tambo, que é lugar aqui, não sei se na roça, onde ordenha a vaca, tem umas moscas dessa lá no Brasil, não sei. Na Argentina tinha umas moscas, rapaz, desse tamanho assim, uma mosca cinza, com a cabeça vermelha. Rapaz, aquela mosca picava, ela pica, ela morde. E ela morde e vai e coloca a larva dentro de onde ela mordeu, sabe? Para comer a carne ali. É uma mosca... Butuca. Na Argentina a gente chamava de mosca de tambo. Tem menor. Interessante que já ouviu falar de Beelzebu? Beelzebu é o chamado Deus das moscas. Porque a mosca, ela sempre está no lugar sujo, nas fezes, em lugares fedidos. A mosca está ali. Você não vai ver a mosca nas flores. Nas flores tem abelha. Agora, nas fezes, ali tem mosca. Mosca não vai estar em lugar bonito, limpinho, cheirosinho. Ela vai se aglomerar nas coisas fedidas e ruins. É o chamado Beelzebu, o Deus das moscas. Interessante que meu pai esteve aqui conosco 3 meses. E aí, estava lá em casa, mais ou menos 2 meses atrás, começou a aparecer um monte de mosca lá em casa. Só que as moscas criadas já, as moscas já varejeiras. Todo dia chegava em casa, tinha umas 5, 6 moscas dentro de casa. A gente matava as moscas e tal, sei que. Dia seguinte de manhã a gente acordava, estava cheio de mosca. E mosca. Passou menos de uma semana, meu pai falou: isso é ataque espiritual. Isso, Túlio, é ataque espiritual. Nós vamos orar e essas moscas vão sair. E nós juntamos lá em casa, oramos, dia seguinte, acabaram as moscas. Tem uns 2 meses daí lá em casa que aconteceu isso. E eu tampei tudo que é lugar, eu olhei e tal, essa capa não tem nada para entrar, não tem lugar nenhum para entrar mosca. Todo dia aparecia, toda hora. A gente matava, aparecia mais mosca, mais mosca. Isso é ataque espiritual. Sabia que existe ataque espiritual? Eu sou pastor da igreja, eu faço o melhor que eu posso. Que quem me conhece mais de perto sabe que eu faço o melhor que eu posso. Eu estou aqui na igreja, sou o primeiro a chegar, o último a sair. Eu trago a palavra, eu ajudo quem eu faço o que eu posso. Mas eu não sou perfeito. E tem um monte de gente que gosta de falar mal de pastor. Tem gente que olha o prato principal e fala mal de pastor.
Fala mal do pastor, fala mal da esposa do pastor, da filha do pastor, do carro do pastor, do cachorro do pastor, fala mal de tudo do pastor. Eu não tenho nem papagaio, o pessoal fala mal do papagaio do pastor. Tem gente que gosta. E isso é o quê? Ataque maligno. Ataque demoníaco. Porque falar mal dos outros não é coisa boa. Então vem as moscas. Vem coisa ruim. E lá em casa. E meu pai falou, vamos orar. E expulsou. E acabou, mas você vai lá em casa hoje, tem mosca nenhuma. Tá lá bonitinho, tudo tranquilo. Por quê? Ataque espiritual. Minha pergunta, como é que está na tua casa? Como é que está? Você está orando pela tua família? Você está orando pelos seus? Você está protegendo a sua casa? Você ora expulsando os demônios da sua casa? Ah, pastor, mas lá em casa nós somos todo mundo santo, todo mundo crente, a minha casa também. Mas vem ataque espiritual. Você tem que ter o costume de orar pela sua casa, expulsar e proteger e guardar a sua casa, porque ataques espirituais vêm. O Beuzebu, que é o deus das moscas, ele vem. Achou um espaço, ele entra. E é complicado. E aí, praga das moscas no Egito. Mosca de tudo que é lugar. Ora a Deus para tirar essas moscas daqui. Ele orou. As moscas saíram. Deixa o meu povo ir. Vou deixar não. Veio a quinta praga. E a partir dessa praga, é interessante, que por serem moscas, por ser Beuzebu, o deus das moscas, Deus falou, a partir dessa daqui, vai estar só no pessoal do Egito, o povo de Israel vai ficar livre das pragas. Eu vou proteger o meu povo. A proteção de Deus, que coisa, né? Mosca em tudo que é lugar do Egito, mas na terra de Gósen, onde o povo de Israel morava, tudo limpinho, mosca nenhuma. E a partir dessas pragas, as outras acontecia só com os egípcios e não com o povo de Israel. A quinta praga, e Deus começou a mostrar quem é que manda na história. A quinta praga foi a morte dos animais. No Egito, todos os animais morreram. Morreu vaca, morreu cavalo, morreu burro, morreu cachorro, morreu gato, morreu passarinho, morreu tudo que é bicho. Morreram. Porque Deus estava mostrando que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem medo de morrer? Não precisa levantar a mão não. Você tem medo de morrer? Você não precisa ter medo de morrer. Porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, o Senhor, o dono. Eu estava vendo no outro dia, teve um avião que caiu lá na África. Morreu todo mundo, menos uma garota de 12 anos. Como é que a garota consegue sobreviver à queda de um avião? Por que ela não morreu? Porque não estava na hora. Porque Deus não quis. Enquanto você está nas mãos de Deus, enquanto você está no centro da vontade de Deus, você é imortal. Eu vou repetir. Enquanto você está no centro da vontade de Deus, você é imortal. Porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Aleluia! Saiba disso. Lógico que você não vai ficar tentando a Deus, né? Como o próprio Jesus, a tentação dele no deserto, 40 dias de tentação, o diabo tentou a Jesus, levou ele lá em cima do templo e falou, pula daqui, porque fala que dará ordem aos seus anjos para te guardar. E Jesus falou o quê? Não tentará o seu teu Deus. Também, meu irmão, minha irmã, você não vai ficar em cima do prédio, o pastor falou que eu sou imortal, vai lá para cima do teu prédio, vai pular de lá. Você não é passarinho? Mas se quiser pular de paraquedas, vai, de paraquedas tudo bem, agora a carreira solo é complicado. Você é imortal, porque o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus. Ele mostrou isso para o povo lá. Outra praga, deixa o meu povo ir, não vou não, então vou mandar outra praga. Praga das úlceras, feridas no corpo. Feridas, todos os egípcios ficaram com feridas. No povo de Israel, ninguém ficou, apenas com os egípcios. Por quê? Deus estava mostrando que o poder da saúde está nas mãos dele. O poder da saúde está nas mãos dele. Eu e você temos que nos alimentar bem, eu e você temos que procurar comer bem, procurar se alimentar bem, procurar se exercitar, procurar ter uma vida saudável. Mas, na verdade, o poder da saúde, acho que é a pilha que está faltando. Não, não é não.
O poder da saúde está nas mãos de quem? De Deus. Ele mostrou para o povo do Egito, todo mundo vai ter ferida no corpo, cheio de feridas. Porque a saúde, quem é que manda na saúde? É Deus. E sua saúde está nas mãos de quem? De Deus. Só que também não abusa não. Do mesmo jeito que você não vai pular do edifício, também você não abusa não. Procura o que é comer saudável. Tem gente que, pelo amor de Deus... Foi um parêntese aqui. Tinha 3 coisas que tinha que aprender na escola primária, que eu nunca aprendi na escola. Tinha que aprender a comer, porque esse negócio de carboidrato, açúcar, proteína e todos os demais, eu nunca aprendi na escola. E a gente come todo dia, mais de uma vez por dia, eu nunca aprendi. Tinha que aprender a comer. Outra coisa, tinha que aprender a lidar com dinheiro. A gente usa todo dia dinheiro, a gente não aprende no Brasil, pelo menos no Brasil. Aqui as crianças aprendem alguma coisa. Não muito, mas aprendem alguma coisa. Como lidar com dinheiro, que a gente não aprende, a gente lida com ele todo dia e não sabe. Como fazer render o dinheiro, como trabalhar o dinheiro para você, como lidar com o dinheiro, a gente não sabe. E outra coisa que tinha que aprender na escola, como lidar com as pessoas. Relacionamento interpessoal, os modelos de pessoa, aprender sobre psicologia, tinha que aprender isso daí na escola, porque tem tantas pessoas que a gente acaba se chocando com elas, que na verdade é falta de sabedoria minha e da pessoa. Ou seja, quando relacionamentos interpessoais, tinha que aprender na escola. Mas vamos lá. Coma direito. Tenha uma vida saudável. Amém? No outro dia mesmo, falei com o irmão, estava com a diabetes alta, né? Como é que tá? Melhorou ou ainda tá? Cortou açúcar? Cortou carboidrato? Aí tem que aprender a comer o que é. Pastor, mas eu vou ficar com fome? Não, você vai comer mais um monte de outras coisas que não vai te fazer mal. Porque tem pessoas que aquilo ali faz mal. E tem comidas que faz mal. Tem um monte de comida, não vou entrar na pregação de hoje, não é para isso, mas tem um monte de comida que faz mal. Então a gente tem que aprender a não parar de comer isso. Mas eu como isso desde quando eu era criança, por isso que você está assim até hoje. Pastor, eu comi isso até hoje, nunca me fez mal, mas agora passou a fazer mal, porque você já vem acumulando isso daí já há anos. Bomba relógio, uma hora vai explodir. Mas é assim que acontece. Bom, úlceras, Deus é quem tem o controle da saúde. Depois a 7ª praga foi saraiva, praga de granizo. Alguém aqui já viu granizo desse tamanho caindo? Maior que isso, já viram? Maior? Eu já vi na Argentina de 1 quilo, desse tamanho assim, pedra de gelo. E no outro dia eu vi na internet, lá no Rio Grande do Sul, umas pedras desse tamanho. Rapaz... Só que lá no Egito não foi desse tamanho não, já que foi praga mandada por Deus, eu não sei qual foi o tamanho, mas eu sei que diz a Bíblia que matou um monte de egípcio. Imagina a pedra de gelo caindo do céu, o pedregulho de gelo caindo do céu. E interessante que não foi apenas gelo, mas foi gelo e fogo. Foi praga de saraiva, caía gelo e caía fogo junto. Que coisa doida, é coisa de Deus, é praga que Deus mandou. Isso para Deus mostrar o quê? O controle da natureza está nas mãos de Deus. O controle da natureza está nas mãos de Deus. Eu já contei isso daqui uma vez, quem ouviu vai ouvir de novo. Eu uma vez estava na casa de um irmão lá em Copacabana, diácono, a gente fez um evangelismo durante a tarde, no sábado, e aí fomos para a casa dele para tomar banho e trocar de roupa para o culto à noite. Chegando lá, estava uma chuva, mas uma chuva, aquele pé d'água forte. E aí ele falou, olha, está mal chuvão lá fora, né? Eu vou orar aqui e a chuva vai parar, para vocês verem o poder que tem a fé, o poder que Deus tem. Eu olhei para o meu irmão, Felipe, ele disse, é ruim, hein? Falei para ele. Estava um chuvão medonho, se ele é ruim. Aí ele falou, eu sei que vocês não têm fé não, mas eu tenho. Eu vou orar, essa chuva vai parar. Vocês vão ver, quando chegar lá embaixo, a chuva vai acabar. Assim, tá bom, colocamos a roupa e tal, que descemos, ele estava no 3º andar, a gente foi descendo pela escada, e no meio da escada tinha uma janelinha, aquele vasculhante na janelinha. E aí eu lembro muito bem, eu estava no 1º andar, a gente foi descendo, estava no 1º andar, eu olhei para o lado de fora, estava um chuvão medonho. Eu disse, rapaz, vai parar de chuva nada.
Chegamos no lobby do apartamento, quando saímos, colocamos o pé do lado de fora, as últimas gotas, parou a chuva. Ele assim, caraca, funciona. Depois disso, eu já orei umas 4 vezes e parou a chuva. Precisava. Não sei se os irmãos lembram aqui, culto na rua, vai começar a chover. Senhor, para a chuva, Senhor. Chuva, por favor, em outro lugar. Aqui não. E não parou a chuva. Eu lembro uma vez na neve também, a gente ia fazer um evento, estava marcando neve, não, pode fazer evento, vai nevar não. Já orei já. E Deus faz isso. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele tem o domínio sobre a natureza. Você acredita nisso? Jesus estava lá andando por cima da água, Pedro estava no barco, falou, Senhor, se tu és tu, manda eu ir aí contigo. Jesus falou, vem, ué. E ele foi. Pedro andou em cima da água. Você é diferente de Pedro? Não. Mas por que a gente não faz? Porque não precisa. E se precisar, a gente faz. É assim que funciona. Deus tem o poder sobre a natureza. Ele estava mostrando aqui, mandou pedra de gelo junto com fogo. O que a pedra não quebrou, o fogo queimou. Para mostrar que Ele tem o poder sobre a natureza. Amém? Falar nisso, já estamos orando, já vamos orar e continuar orando para que no dia 28 de setembro vai ser um culto na rua aqui. Nós vamos fechar a rua, vai ter um cultão na rua, várias igrejas de Nur que vão estar participando. E se Deus quiser, vai ser um clima maravilhoso. Não vai chover, vai estar um clima super gostoso, super agradável. Amém? Amém. Eu creio nisso, porque o Deus, o Senhor, Ele manda na natureza. E Ele pode mandar um dia maravilhoso disso daí, para que possa ser um ótimo dia para louvor e honra da glória dEle. Amém? 8ª praga, para a gente ir mais rápido aí. 8ª praga, praga dos gafanhotos. Gafanhoto é um bicho que come tudo e rápido. Praga de gafanhoto, então, pelo amor de Deus. Eu vi na internet também uns dias atrás aí, uns anos atrás, que teve uma praga de gafanhoto lá na África, que parecia uma nuvem, até tampou uma parte do sol quando estava passando aquela nuvem de gafanhoto, deu até uma sombra enorme das nuvens de gafanhoto, atacando e comendo tudo que é coisa que tinha pela frente. Por que Deus mandou a praga de gafanhoto? Para mostrar o quê? Quem tem o poder do suprimento é Deus. O suprimento, quem dá é Deus. Eu acabei de falar sobre a pandemia, que Deus não deixou passar fome. Deus não te deixou passar fome, porque o suprimento vem de Deus. Até aparece caminhão aí entregando comida, né? Quanta comida teve de graça aí entregando, porque o suprimento vem de Deus. Não se preocupe pelo dia de amanhã, não se preocupe pelo que você é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. Mateus capítulo 5, capítulo 6 fala sobre isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É de Deus que vem o suprimento. Você tem que ser sim um bom funcionário, você tem que trabalhar bem, tem que ser exemplar naquilo que você faz. Trabalhe como se você estivesse trabalhando para Jesus, porque saiba que é dele que vem o suprimento. O teu chefe, Deus usa ele para pagar, para assinar o teu cheque, mas o pagamento vem de Deus. Amém? Entendeu como é que funciona? O suprimento vem de Deus. Faça o melhor que você puder, trabalhando para Jesus, como se estivesse trabalhando para Jesus. E deixa o teu chefe assinar o cheque, porque o suprimento vem de Deus. 9ª praga, a praga das trevas. Deus falou, olha, já que você não deixa meu povo ir, vou mandar agora uma praga, para mostrar que você, Faraó, não é Deus. Ele se achava o Deus Ra, o Deus Sol, o filho do outro Deus lá, que também era o Sol. Eram 3 Deus Sols que tinha. E eu sou Deus Sol e tal. Deus vai mostrar, Vou mostrar que quem é o Deus aqui sou eu. O povo do Egito ficou 3 dias no escuro. Deus falou, vou mandar trevas que vai ser possível apalpar, de tão densa que serão as trevas. O povo do Egito tentava acender fogo, não conseguia iluminar, não conseguia iluminar nada, porque 3 dias de trevas. Rapaz, você não conseguia ver nem a mão na frente.
Mas no povo de Israel tinha luz, tinha fogo, tinha vela, tinha tudo lá. No povo de Israel acendia, lá dos egípcios não. Por quê? Para Deus mostrar que Ele é o sol da justiça. Ele não é o Deus Sol, Ele é o Deus que criou o Sol. Ele é o Deus que criou o sistema planetário e tudo que existe é o Senhor nosso Deus. A última praga, qual foi? Vocês lembram? Eu preguei no outro dia sobre a morte dos primogênitos, sobre o sangue nas portas. A última praga representa Jesus. A última praga do Egito representa o próprio Jesus que, através do sangue dele, através da Páscoa, ele é o nosso Redentor. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. Primeiro, como está a sua vida? Está acontecendo algumas pragas na tua vida? Não espere vir pragas para você reconhecer que Deus é o Senhor. Não espere vir problemas na sua vida, porque Deus muitas vezes permite pragas virem. Ai, mas Deus permite, para mostrar que Ele é o Senhor. Agora mesmo o Max estava lá e 50 milhas de distância veio o míssil e acertou exatamente naquela viga de ferro que tinha lá no acampamento dos soldados. Por quê? Para proteger eles. Rapaz, é igual você dar um chute do outro lado do campo e bater exatamente na trave. É a mesma coisa. 50 milhas de distância, bateu exatamente na barra lá. Por quê? Quem protege é Deus. E quanta gente brincando com Deus. Quantas pessoas achando que eles mesmos são que é Deus, achando que Ele mesmo é o Senhor, Ele mesmo manda na coisa. Meu irmão e minha irmã, não deixa a praga vir na tua casa não. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça que Ele é o Senhor. Não faça igual o faraó não, porque Deus permite. E aí quando Deus permite vir as pragas, aí você vai vir orar, aí você vai vir pedir, aí você vai vir clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. É Deus às vezes deixando as pragas virem para que você reconheça. Outra perguntinha, como você está em suas prioridades com Deus? Eu louvo a Deus porque você veio hoje na igreja. Agradeço a Deus pela sua vida que você veio, porque a sua prioridade tem que ser Deus. Dele é o primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque a Deus primeiro. Não deixe a Deus em segundo lugar não, porque problemas podem vir. Eu não estou querendo botar medo em ninguém, estou apenas falando a verdade. Deus às vezes permite que maus venham para que você possa se acordar. E por último, eu gostaria de orar pela sua vida. Você tem sofrido algum ataque maligno? Você tem sofrido algum ataque na sua saúde, na sua família, nas suas finanças? Ataque pessoal, porque a praga do piolho, a praga das rãs, a praga das moscas foi para tirar a paz da pessoa. Não tem como ter paz com a praga de piolho, de mosca e de rã. Não tem como ter paz. Se você tirou a sua paz, eu gostaria de orar por você. Se algo está tirando a sua paz, se algo está atacando a sua vida no corpo, alma e espírito, eu gostaria de orar por você. Gostaria de você se colocar de pé. E se você está sofrendo algum ataque, eu gostaria de convidar para vir aqui na frente. Se você está reconhecendo, pastor, eu estou reconhecendo que tem um negócio que está acontecendo meio estranho na minha vida, meio estranho na minha casa, meio estranho no meu trabalho, meio estranho na minha saúde, meio estranho nas minhas finanças, meio estranho na coisa. Se tem alguma coisa estranha, vem aqui na frente. Eu gostaria de orar por você. Aleluia! Glória a Deus! O mundo espiritual existe. Existe. Mas o nosso Deus, Ele é o Senhor. Ele é o dono, Ele é o dominador. E Ele que faz cessar toda a praga, faz cessar todo o mal. O nosso Deus é Ele que dá proteção. O povo de Israel, enquanto as pragas estavam acontecendo no Egito, o povo de Israel estava protegido. Estamos orando para que Deus possa proteger o Max e todos os soldados americanos que estão fora do país, estão para servir a nação americana e os aliados dela,
que Deus possa proteger, que Deus possa colocar um escudo protegendo os nossos soldados. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, em tua presença estamos, Senhor. Te louvamos, te adoramos, reconhecemos que tu és o Senhor, reconhecemos que tu és o dono, reconhecemos que tu és o Deus. Nós não somos donos de nossas próprias vidas, nós não somos donos do nosso próprio querer, mas estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer. Eu te peço, Senhor, que tu possa olhar agora, Senhor, para o meu irmão, para a minha irmã, que tu possa olhar para cada um agora aqui, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, que a tua proteção, que a tua graça, que a tua unção e que todo espírito maligno saia agora em nome de Jesus. Todo ataque do maligno saia agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que está atrapalhando a vida do meu irmão e da minha irmã, que seja repreendido agora em nome de Jesus, que saia e que não volte mais em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, dá tua bênção, dá tua graça, abençoa a igreja de Emanuel, Senhor, faça prosperar, faça crescer, abençoa a tua igreja, abençoa os teus servos. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que nós possamos, Senhor, ter a nossa mente sempre lembrando que buscar em primeiro lugar o teu reino, reconhecendo tu que és o Senhor em toda a nossa vida. Eu te peço a tua bênção sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de recitar a bênção da família. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar e você repita comigo, os homens e as mulheres. Amém? Homens, que Deus abençoe minha esposa. Mas pastor, não tem esposa ainda. A minha futura esposa. Amém? Que Deus abençoe minha esposa. Que Deus abençoe nossos filhos. Que Deus abençoe nossas finanças. E com amor e sabedoria, eu possa levar minha família mais perto de Deus. Amém? Agora, mulheres, vamos repetir. Que Deus abençoe meu esposo. Homens, as mulheres estão falando mais forte, homens. O domingo que vem, por favor. Tá? Mulheres, parabéns. Que Deus abençoe nossa casa. E tudo que temos. Que Deus abençoe nossa saúde. Que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.